Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Descomplicando com a Prof. VO2 máximo. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu tenho recebido muitas perguntas relacionadas, ao VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, que é o conceito clássico, que todo mundo repete. Você pergunta, o que é VO2 máximo? Eu pergunto para os meus alunos, o que é VO2 máximo? Consumo máximo de oxigênio. Parece que liga o automático ali para responder, sem pensar no que está falando. E a grande importância aí está em você entender o que é esse VO2 máximo e por que ele é tão importante. Por que ele é tão importante ser avaliado no aluno para prescrição de treinos, para cálculo de intensidade de treino e quais são as adaptações fisiológicas que são esperadas com o aumento do VO2 máximo. E se eu não aumento o VO2 máximo, o que isso implica fisiologicamente? Quando você conseguir compreender isso, você vai enxergar muito mais fácil, na prática, essa questão do VO2 máximo. E aí você vai conseguir entender como é importante você avaliar, porque isso vai te dar resultados muito melhores. Em que sentido? Você vai deixar o treino do aluno muito mais específico, certo? Então, por isso que eu preciso primeiramente compreender o que é o VO2 máximo. Então, olha só. Mas aí, antes, de falar qual seria a melhor intensidade, do VO2 para aumento de VO2, eu preciso entender, dentro da fisiologia humana e do exercício, o que é esse VO2. Então, o VO2 é volume de oxigênio. Nós somos seres que vivemos em aerobiose. O que isso significa? Que somos seres aeróbios que necessitamos de oxigênio. Então, aqui, sentada agora, fazendo esse Descomplicando com a Prof com você, eu estou tendo consumo de oxigênio. Por quê? A maioria dos sistemas fisiológicos das células utilizam o oxigênio para a produção de energia. Então, aqui eu já aponto duas questões importantes: metabolismo e sistema cardiorrespiratório. Então, eu estou falando do sistema cardiovascular com o sistema pulmonar ou sistema respiratório. Ou seja, eu já estou colocando aqui, 3 processos que são interligados. Por isso que eu sempre digo, você precisa pensar de uma forma integrada. Não adianta eu simplesmente virar e falar assim, VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio pelas células durante o exercício. Tá, ok. E daí? O que eu faço com isso? O que isso quer dizer? O que isso vai fazer meu aluno emagrecer mais ou menos? O que isso vai ajudar o meu aluno a ter um melhor desempenho e gerar uma maior hipertrofia muscular? Então, é isso que você precisa enxergar. Mas para isso eu preciso entender essa integração. Então, aqui, quando eu coloco esse gráfico, que é uma linha linear crescente, eu tenho aqui a relação do VO2 máximo com o percentual da frequência cardíaca máxima. Quando a gente vai calcular a intensidade de treino aeróbio, normalmente o que a gente usa? Frequência cardíaca máxima. Ou pelo menos deveria usar, porque eu sei que muitos profissionais não calculam intensidade de treino de aluno. Acham que intensidade só está relacionado à carga, e não é. Nem no treinamento resistido, nem no treinamento aeróbio, nem nenhum outro tipo de treinamento. Intensidade e volume, eu posso inferir aí várias alterações aí dentro de manipulação de variáveis. Essa frequência entra frequência semanal, frequência de treino,
número de repetições, número de séries, falando em treino aeróbio, velocidade, distância, inclinação. Tudo isso são variáveis do treinamento que eu posso manipular para mexer aí, tanto no volume quanto na intensidade. Nossa, professora, eu tenho muita dificuldade com isso. Mas sabe por que você tem dificuldade? Porque você não pensa de forma integrada nos sistemas fisiológicos para entender quais serão as adaptações. Porque se você enxerga as adaptações fisiológicas, você consegue visualizar com muito mais facilidade quais variáveis você precisa manipular. Esse é o X da questão. É isso que falta para gerar resultado de verdade no seu aluno. É isso que vai trazer resultados para ele. E se você gera resultado para ele, você transforma. Se você transforma, isso reflete em você, em reconhecimento, em valor de hora-aula e por aí vai. Então, quando eu penso em VO2 máximo e frequência cardíaca, por que a gente calcula o VO2 máximo e eu converto isso em percentual de frequência cardíaca? Porque durante os treinos eu vou monitorar a frequência cardíaca. Porque é muito mais acessível eu ter um monitor de frequência cardíaca do que o meu aluno fazer o treino inteiro com um espirômetro. Financeiramente, é muito mais viável. Além de a questão do acessório em si, né? Do equipamento em si. Então, a frequência cardíaca, ela tem uma íntima relação com o VO2 máximo, com o consumo máximo de oxigênio. Então, quando a gente fala em avaliar, eu coloquei aqui, né, até na imagem do título aqui, ó, um sujeito correndo na esteira, fazendo um teste de esforço com um espirômetro, que é um analisador de gases. O que ele analisa? A quantidade de oxigênio ingerida, ou seja, que você inspira, e a quantidade de CO2 expirado. Por quê? Lembra que eu disse no início? Eu começo a falar de metabolismo. Então, se no metabolismo aeróbio eu tenho o quê? Na via aeróbia, lá nas mitocôndrias acontecendo, passando primeiro pelo ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, mitocôndrias, eu tenho consumo de oxigênio, então utiliza o oxigênio durante a via para produzir o quê? Água, adenosina trifosfato, que é a energia, que é o ATP, que vai ser fosforilado aí e liberar energia, e CO2, que é o dióxido de carbono. Esse CO2, então, ele é um produto do metabolismo aeróbio. Então, o espirômetro, ele analisa exatamente o volume de oxigênio inspirado e o volume de CO2 expirado. E aí, o que eu tenho? Eu tenho a chamada diferença arteriovenosa. Então, o VO2 máximo, quando eu falo em VO2 máximo, o que você tem que pensar fisiologicamente falando? Débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. Professora, descomplica isso na minha vida, porque isso nunca entrou na minha cabeça na faculdade. Vou descomplicar agora, nunca mais você vai esquecer disso. Então, olha só. O VO2 máximo, ele pode ser dado em duas formas. Absoluta, em litros por minuto, e relativo em ml por quilograma de peso corporal, certo? Então, quando eu penso um VO2 absoluto em litros por minuto, quando eu digo que a frequência cardíaca tem uma íntima relação com o consumo máximo de oxigênio, quer dizer, ocorre um aumento linear da frequência cardíaca, consequentemente, eu tenho um aumento do VO2. Então, se eu estou mexendo em frequência cardíaca, eu estou falando de quem? Sistema cardiovascular. Então, quem é responsável aí pela ejeção de sangue
para a circulação sistêmica, para levar oxigênio para os tecidos e remover CO2 do metabolismo celular, sistema cardiovascular. Então, o que significa o VO2 máximo? Débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa. E o que é o débito cardíaco? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. O que é o volume sistólico? É o volume de sangue, que eu vou citar um artigo aqui falando sobre a intensidade de treino, e ele vai citar exatamente essa relação de volume sistólico, frequência cardíaca e VO2. E aí, o que acontece? O que é o volume sistólico? É o volume de sangue contido onde? No ventrículo esquerdo do coração, que vai ser ejetado para a circulação sistêmica a cada sístole ventricular, que é a contração ventricular, que equivale a um batimento cardíaco. Então, por isso que débito cardíaco é o quê? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. Esse volume de sangue que vai ser ejetado, ele contém uma grande quantidade de oxigênio. Porque esse sangue veio de onde? Veio lá das veias pulmonares, oxigenado, para cair exatamente ali no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e ser ejetado para a circulação sistêmica, que é a grande circulação. E o que é a diferença arteriovenosa? A gente tem um processo de troca gasosa entre os alvéolos pulmonares e os capilares pulmonares, e entre os capilares teciduais e os tecidos. Então, falando aqui em músculo esquelético, né, que é o nosso foco aqui dentro da fisiologia do exercício, eu vou ter uma troca gasosa entre quem? Entre o capilar tecidual e o músculo. E ali, quando eu tenho essa troca, né, em que, neste momento, o músculo, ele está sedento de oxigênio. Então, ele vai consumir oxigênio. Então, o oxigênio vai passar do capilar tecidual para o músculo. E o metabolismo aeróbio ali está acontecendo, né? Produzindo ali ATP, água e CO2. O CO2 vai sair do músculo e vai vir aqui para o capilar. Neste momento de troca, eu tenho ali no capilar tecidual chamada diferença arteriovenosa de oxigênio, porque eu tenho essa troca e eu tenho ali uma diferença entre volume de oxigênio e volume de CO2. Isso é a diferença arteriovenosa. Então, o VO2 máximo não é simplesmente eu dizer é o consumo máximo de oxigênio pelas células, falando em músculo, musculares durante o exercício. Por que não é? Porque eu preciso pensar em todo o sistema. Aí o que acontece? Isso é diferente de uma pessoa para outra. Uma pessoa mais bem condicionada, ou seja, quando eu falo que uma pessoa é mais bem condicionada, significa que o VO2 máximo dela é melhor, é mais alto. Se eu pensar em um atleta, um maratonista, um atleta de natação que faz provas aí de longa distância, o VO2 dele, VO2 máximo, é maior do que um velocista que faz provas aí de explosão de curta distância. Por quê? Metabolismo, tipo de fibra muscular que está sendo recrutada. Então, se eu estou falando aí em metabolismo aeróbio, em especial, eu vou recrutar fibras de contração lenta. E isso está relacionado com intensidade. Então, tá vendo como que uma coisa vai me levando a pensar em outras coisas e pensar em qual a resposta que eu quero trazer ali para o meu aluno? Qual a datação fisiológica que eu quero trazer para ele? Então, por isso que a gente precisa calcular o VO2 máximo do aluno de forma indireta, se você não tiver aí uma parceria com um laboratório, com laboratório ou clínica que faça, né, o teste com espirômetro, que não é um teste muito
financeiramente, assim, um custo mais alto, só que tem pessoas que têm condições e facilidades, então é muito mais preciso. Mas se eu não tenho como fazer esse teste com um analisador de gases, eu posso fazer de forma indireta, que eu já te ensinei aqui como fazer isso. Que você pode calcular de forma indireta com testes de pista, que é lugar aberto, né? Teste de pista ou teste de campo, o mais conhecido aí é o teste de Cooper, o teste de 1 milha, que é caminhada e corrida, ou um teste em ciclo ergômetro, tem o de Ostrand, tem o de Fox, ou o teste em esteira. Então, existem protocolos, tem teste em banco, que é tipo um STEP. Então, existem protocolos indiretos para cálculo de VO2 máximo. Porque aí você vai estar calculando o VO2 do seu aluno, vai converter esse percentual que você quer trabalhar. Ah, por quê? Você achou ali o VO2 máximo dele, que vamos supor que deu 40 ml por quilograma de peso. Você achou o VO2 máximo dele ali, relativo, 40 ml. Isso é o 100% dele, mesmo que calculado de forma indireta. E você quer trabalhar, o objetivo dele em especial é o quê? Emagrecimento. Falando assim, numa linguagem simples, clara, que é exatamente isso que eles chegam para a gente pedindo. Eu quero emagrecer, eu quero perder gordura. E aí, você, em qual intensidade você vai trabalhar? Em torno ali de 70% do VO2 máximo. Varia ali de 65% até 85% do VO2 máximo. Então, você faz o cálculo desse 70%, que é o meu exemplo aqui, que eu acabei de criar, em cima desses 40 ml, e aí depois você vai converter isso em percentual de frequência cardíaca. Por quê? Porque a frequência cardíaca tem relação direta com o VO2. Só que é muito diferente eu simplesmente fazer um cálculo de zona-alvo pela frequência cardíaca, só pela frequência cardíaca, sem calcular o VO2. E é totalmente diferente eu calcular o VO2 e calcular a zona-alvo em cima do VO2. Entende? Por quê? Depois eu vou repetir esse teste e ver se o meu treinamento melhorou o VO2 dele. E vou mostrar para ele, olha só. Sabe o que isso significa? Essa melhora de VO2? Significa uma série de questões. Só que antes eu quero falar um pouquinho sobre volume e intensidade para você. Então, antes de você refazer o teste e dar esse resultado para o seu aluno e mostrar para ele que ele melhorou, e aí ele vai falar assim, tá, melhorei. Tá, meu VO2 aumentou. E o que isso significa para mim? Ele quer ver o quê? Emagrecimento. Então, eu vou falar disso já já. Mas antes, você precisa entender faixas de intensidade de treino. Então, eu te expliquei aqui, fisiologicamente, o que é o VO2 máximo. Então, você precisa pensar em tudo isso. Então, o que isso significa? Significa que o seu treinamento, ele vai gerar adaptações no sistema cardiovascular, no sistema cardiopulmonar e no metabólico, no metabolismo. Então, e no tecido muscular esquelético. Então, vai gerar adaptações, olha só, em 4 sistemas diferentes, pegando 4 mecanismos diferentes. 4 mecanismos assim, falando de uma linguagem bem simples, que na verdade não é só isso, né? Então, quando eu falo, eu fiz um esqueminha aqui para você conseguir visualizar isso melhor, tá? Então, quando eu falo em intensidades relativas ao VO2, eu tenho intensidade leve, intensidade moderada, intensidade vigorosa e próxima do máximo. Quando eu falo em intensidade leve e moderada, o que isso significa? Significa que o indivíduo, aí eu preciso pensar em tipo de exercício, duração desse exercício e a própria intensidade. Por quê? Quando eu falo em intensidade leve a moderada, ou leve e moderada, isso quer dizer que o indivíduo consegue sustentar
o exercício, o treino por um período de tempo maior. Então, pensa aí num treinamento aeróbio contínuo, que o indivíduo faz aí 20, 30, 40 minutos, 1 hora. Então, isso é contínuo. Ele consegue, mesmo que ele tenha ali alteração de frequência cardíaca, de frequência respiratória, ele consegue sustentar por mais tempo. Então, isso é uma intensidade de leve a moderada. Então, eu tenho um maior volume, correto? A partir do momento que eu passo aí para vigoroso, a próximo do máximo, do VO2 relacionado ao VO2 máximo, o indivíduo ele não consegue sustentar por muito tempo, por um período longo de tempo, uma intensidade alta relacionada ao VO2 máximo. Então, o volume é menor, porque a intensidade aumenta. Princípios do treinamento: interdependência de volume e intensidade. Então, você tem que pensar isso na sua periodização, você tem que pensar isso no treino, na sessão de treino, e no treino, nos treinos ali, no volume semanal. Para você não gerar aí efeitos contrários do que você quer gerar de adaptação para o seu aluno. Então, essa classificação de intensidade relativa ao VO2, eu tenho que pensar no metabolismo. O que você quer priorizar? Mobilização de gorduras? De carboidratos? É um treino de força? É um treino com componente que você quer priorizar mais aí o substrato energético gordura? Então, a intensidade que você vai trabalhar está relacionado ao consumo que você quer ter. E aí eu relaciono isso a metabolismo, eu relaciono a tipo de fibra, recrutamento de fibras musculares, fibras de contração lenta, fibras de contração rápida do tipo A e do tipo B. Tá vendo que tudo está relacionado? Por quê? Não é simplesmente, o aluno tem como objetivo emagrecimento. Beleza, vou colocar aí para correr todo dia 30 minutos. Tá bom, corrida é um excelente exercício aeróbico. Mas qual a intensidade que ele vai correr? Com inclinação, sem inclinação? A velocidade, ele vai manter contínuo o tempo todo? Qual que é a intensidade que você está calculando para ele ali? Então, é isso que você tem que pensar. Então, quando eu consigo raciocinar de forma integrada, isso fica muito mais visual.